Capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo vai falar de uma carta mais dolorosa que ele mandou para aquela igreja, uma carta mais severa. Ele vai falar de palavras fortes que ele usou numa outra carta. Se vocês lembram, a gente já falou aqui sobre isso, que apesar de ser 1 e 2 Coríntios, em tudo na palavra dá indício de que foram mandadas, na verdade, 4 cartas para essa igreja. E essa carta em especial, ela não fala tanto de doutrina como a primeira. A primeira, ela ensina muito como que você faz as coisas. Ela ensina muito aquele povo que era pagão. Como que você deve adorar a Deus? Você não pode fazer isso, você tem que fazer dessa forma. A ceia é dessa forma, o amor é esse. E essa carta, Paulo vai falar mais do coração dele para aquela igreja. Eu acredito que na primeira carta, isso sou eu que estou falando. Primeira carta, Paulo vai falar de doutrina, ele vai falar de ensinamento prático. Mas aqui, ele vai mostrar misericórdia. Aqui, ele vai mostrar o amor transbordando. E aí, essas duas cartas juntas, elas formam aquilo que nós temos que ter na nossa vida. A gente tem que ensinar, mas a gente também tem que transbordar a misericórdia de Deus. A gente tem que mostrar o caminho, mas a gente também tem que abraçar aquele que erra, dar a mão e falar: eu vou com você, nós vamos juntos, nós vamos levantar. Amém? Antes de eu começar, eu preciso falar uma coisa. Sexta-feira que vem, volta a nossa escola da Bíblia. Quem conhece a escola da Bíblia aqui? Escola da Bíblia é o nosso momento de estudo. A gente tem o culto de ensino. Aqui a gente está cultuando a Deus em família. Aqui a gente também estuda a Bíblia, mas aqui nós estamos cultuando a Deus. Mas na escola da Bíblia é o momento que a gente senta à mesa com o Pai e pede para Ele nos ensinar. Ali não é um culto, a gente não vai cultuar o Senhor ali dessa forma litúrgica que a gente tem aqui. A gente não tem louvor, mas a gente tem oração e a gente tem palavra e a gente tem ensino. Então quem quiser participar, sexta-feira, 19h30, aqui mesmo no prédio. A gente vai estar em alguma dessas salas, a gente vai estar indicando o caminho ali. Então são todos convidados, não precisa fazer inscrição, é só vir. E a gente volta nessa semana, a gente tem a gente já tem todo o cronograma desse ano inteiro para a glória de Deus. E eu já vou dar um spoiler, porque a gente vai falar sobre a Bíblia no primeiro dia. A gente vai fazer um panorama da Bíblia inteira e vai ser maravilhoso. Amém? Então vamos aqui, senão no meu tempo não dá. Então, capítulo 2 de 2 Coríntios fala que Paulo está falando dessa carta dolorosa, e ele fala de um homem que tinha insultado ele. E após essa carta dolorosa, a gente entende que esse homem foi disciplinado, ele se arrependeu. E aí a gente vê lá em 2 Coríntios 2:7, Paulo falando: agora porém é hora de perdoá-lo e confortá-lo, do contrário pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. E o verso 8 fala: peço portanto que reafirmem seu amor por ele. E aqui é o caráter que eu falei, o derramar da misericórdia de Deus. Não é só o certo ou o errado, não é só o fato de você errar e eu apontar, mas é o fato de eu abraçar e falar: cara, você se arrependeu, vamos junto, vamos mudar, vamos transformar, vamos deixar o Espírito Santo agir. A gente está junto. Se você tem erros, talvez eu não caia no mesmo erro que você, mas eu tenho meus erros e eu preciso de você. É isso que Paulo fala. E aí Paulo fala que ele também estava ansioso por receber notícias de Tito por conta dessa carta. E aí, a ponto dele sair dessa cidade chamada Troade e ir para Macedônia só para procurar por Tito. E aí eu vou começar a pregação a partir de 2 Coríntios 2, versículo 14. Porque aqui ele começa a falar do ministério, do seu ministério como apóstolo da nova aliança. E esse tema é maravilhoso. A nova aliança é algo que Deus tem colocado no meu coração já tem uns tempos. E toda vez que eu tento sair dele, ele volta. E é maravilhoso demais. Então, vamos ler. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A palavra fala assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora por nós, nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo,
somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra o resultado de nosso trabalho em seu meio, escrita não com penas e tintas, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada em tábuas, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. E a lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, termina em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. E por causa da glória que ele brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se algum antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ele já tivesse se desvanecendo, mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta ao Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória de Deus, a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é ministros de uma aliança mais gloriosa. Ministros de uma aliança mais gloriosa. Vamos entender o impacto dessa nova aliança na nossa vida e como que ela transforma a nossa vida. Quando eu falo ministro, eu estou falando da palavra que significa servir, que é essa palavra que ele usa, ministro, aqui, que significa atender os desejos e necessidades de outro. Nós somos ministros dessa nova aliança. E eu quero falar a respeito desse tema com 3 verdades essenciais que a gente precisa ter no nosso coração. Amém? Amém, gente? Amém. Então, a primeira verdade, talvez seja mais fácil da gente entender aqui. Todos nós somos ministros da nova aliança. Todos aqueles que estão em Cristo são ministros da nova aliança. Não existe mais aquela figura de um sacerdote que precisa ir em direção a Deus para ele falar as coisas que Deus falou para ele, para nós. Não existe mais isso. Você não precisa procurar um pastor, você não precisa procurar uma pessoa que você julga ser mais espiritual para dizer, eu quero saber o que Deus está falando. Você não precisa de um profeta para te dar uma palavra, apesar de que ele pode sim te dar uma confirmação. Você não precisa, o que você precisa é estar em Cristo, porque em Cristo todo sacerdote foi tirado, e a gente não precisa mais ter um sacerdote entre nós e Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote, é por ele que a gente encontra Deus.
Essa é a primeira verdade que a gente precisa ter muito clara. E ele fala que, graças a Deus, Ele nos conduz triunfantemente. E o que significa conduz triunfantemente? Essa palavra original significa desfilar triunfantemente. Acontecia quando inimigos conquistados, eles eram levados no meio das ruas, conduzidos por aqueles que tinham prendido eles. Então imagina que a pessoa perdeu uma batalha e ali a pessoa está conduzindo ele ali, mostrando, eu venci ele. E é um extremo sinal de submissão e humilhação dessa pessoa. Tem um filme antigo, um pouco antigo, chamado Troia. Alguém já assistiu? Eu gosto muito desse filme. Aliás, Troia tem uma cena que Aquiles, ele chega diante do muro de Troia e ele começa a desafiar o príncipe de Troia. E aí o Heitor desce e ali eles têm uma batalha e Aquiles vence. Se você for ver no filme, assim que o Aquiles ele vence, ele prende os pés do Heitor, que é o príncipe de Troia, na carruagem dele, e ele sai passando. E a cena é interessante porque quando mostra ele passando em plano aberto e você vê todo mundo olhando ele passando com aquele corpo na frente de todo mundo, como quem estivesse dizendo, eu ganhei. Ele foi humilhado. E aí você pensa assim, meu Deus, está falando que Jesus fez isso conosco. Jesus não nos matou. Nós fizemos isso por nós mesmos. A gente não apanhou de Jesus, Ele não nos prendeu para que a gente ficasse sendo humilhado ali. Não, nós estamos nos submetendo a Cristo. E quando nós nos submetemos a Ele, as pessoas, elas olham o nosso caminhar de submissão e elas conseguem enxergar Cristo, a graça de Deus nos conduzindo. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando que quando a gente se submete a Cristo, nós não somos arrastados como foi no exemplo que eu falei, mas nós somos levados e conduzidos pela graça. E as pessoas conseguem enxergar a graça de Deus em nós, por mais que muitas vezes elas não entendam o que isso significa, ou não entendam o que essa pessoa tem, ou o que ela carrega. Elas muitas vezes vão falar assim, meu Deus, eu não sei o que esse cara tem, mas ele tem uma energia diferente. E aí você fala assim, não é energia não, irmão. Não é energia não, deixa para o painel solar. É o Espírito Santo que habita em nós. Essa pessoa não vai entender, mas ela já consegue enxergar. Ela não sabe explicar. E para ser sincero, nenhum de nós vai saber. Mas a gente entende que a graça de Deus está em cada um, porque nós estamos em Cristo. E Ele se manifesta cada vez que a gente se submete a Ele. Cada vez que a gente entrega nosso corpo à humilhação, à nossa carne. E a gente fala, eu não vou me submeter, porque eu não sou mais escravo do pecado. Agora é Cristo que me conduz, agora é a graça que me conduz. É dessa forma que Paulo fala que a gente está desfilando triunfantemente. A gente está sendo conduzido triunfantemente. E ele fala que por causa disso, por causa desse desfile, o conhecimento de Cristo é espalhado por toda parte. É aquilo que a gente sempre fala, que nós estamos aqui para falar de Jesus. E quando nós nos submetemos a Ele, essas pessoas veem algo que elas não entendem, mas a glória de Deus é espalhada como sementes, como um semeador que passa jogando sementes, mesmo sem falar uma palavra. E olha como é poderoso. Olha como é poderoso a graça de Deus e a manifestação dela em nós. Muitas vezes, sem uma palavra, a pessoa se constrange. Eu estava lendo um livro essa semana e falava a respeito de um avivalista, se não me engano, da Escócia, eu não lembro. E esse homem, ele orava tanto, ele falava tanto com Deus, que o livro fala que quando ele ia pregar, ele subia no palco e às vezes ele nem chegava de falar uma palavra e as pessoas já começavam a chorar, do tanto que esse homem era próximo de Deus, do tanto que ele exalava essa graça de Deus. Imagina como Cuiabá seria se todos nós fôssemos assim. Imagina o impacto que uma igreja como a nossa, ou como qualquer outra que tem na cidade, se ela andasse dessa forma, como que estaria a sociedade hoje? Amém? E
Então nós somos ministros dessa nova aliança. Isso inclui que nós caminhamos na graça, mas também inclui que nós somos o aroma de Cristo, que é isso que Paulo fala. E o que significa ser o aroma de Cristo? O que é isso, né? Aroma aqui é a palavra fragrância, um odor característico que é agradável, segundo o dicionário que fala do original. Ele fala de algo que é evidente, de algo que se evidencia. As pessoas sentem um cheiro quando a gente passa, nessa metáfora, logicamente. Mas o que ele está querendo dizer é que nós somos essa evidência da presença de Deus. Não porque nós somos merecedores, não porque a gente fez por merecer isso, porque a gente pode praticar coisas boas, a gente pode ajudar as pessoas, mas isso nunca vai tornar a gente merecedor da graça de Deus. E o que ele está falando é que nós somos como essa evidência de que Deus está aqui e é possível, e você tem acesso a Ele. Qualquer pessoa tem acesso à graça pela fé. E é isso que Paulo está falando aqui. Nós somos o aroma de Cristo, e o aroma expõe que aqueles que estão sendo salvos e aqueles que estão perecendo. É engraçado esses dois aspectos, porque ao mesmo tempo que o aroma de Cristo ele aponta para Deus, um Deus que está aqui, um Deus que está no nosso meio, que está disponível, uma graça que está acessível, ao mesmo tempo ele expõe pessoas que estão perecendo e pessoas que estão sendo salvas. E é de um modo bem simplório para a gente entender. A gente entende que um poste está torto se um poste reto está do lado dele. E aí a pessoa se incomoda com aquilo e ela começa a achar que a gente está merecendo isso, que é mérito. Quantas pessoas aqui já não passaram por isso? Que você começa, você se converte, você entrega sua vida a Cristo, e as pessoas começam a achar que você está se achando muito, que você agora é santo, que você agora é a pessoa espiritual, e a pessoa começa a achar assim: ah lá, até esses dias estava afundado, mas agora está falando que é santo. Quantas pessoas não passaram por isso? É disso que Paulo está falando. Nós somos o aroma de Cristo, e isso vai evidenciar as pessoas que estão perecendo, e vai evidenciar também as pessoas que estão sendo salvas. E a gente precisa também entender que nós somos ministros dessa nova aliança, e que nós não estamos à altura disso. Por isso que é sempre bom a gente lembrar, não é por mérito, mas é graça. Por isso que se chama graça. Talvez você já tenha ouvido esse termo, graça, favor e merecido. Eu fiquei muito tempo ouvindo isso e falava assim: tá bom, o que é favor? E aí você fica assim: cara, mas eu não entendo isso, eu não sei, cara. E aí você pergunta para outros e fala assim: é algo que você recebeu de graça. Eu falo: tá bom, mas e aí? O que é isso? E essa palavra graça, ela é como se fosse um presente, um dom de Deus para nós. Deus nos deu um presente que a gente não merecia. Jesus Cristo é esse presente. Ele nos conectou de volta ao Pai. Ele nos conectou de volta a Deus. E a gente não merecia isso. A gente não é merecedor ainda. E quando a gente ora aqui, a gente fala que nós somos santos. Nós só somos santos porque Ele é santo e nós estamos nele. Nós podemos nos chamar de santos por conta disso, porque Ele é santo. Então, qual que é a tarefa que nós não temos a altura para fazer? É espalhar o conhecimento de Cristo por toda parte. A gente não consegue, mas é o Espírito Santo em nós que faz todo esse serviço. E se você for ver, cada coisa que você for pensar assim, isso aqui é obra de Deus, isso aqui eu tenho que fazer, você fala assim: eu vou fazer isso aqui. Aí você pensa: não sou eu que faço, eu só estou disponível aqui, mas é o Espírito Santo que faz. Eu vou falar com alguém, eu vou ajudar um irmão, se eu der um conselho meu, ele pode cair, mas se o Espírito Santo der um conselho, ele vai ser transformado. Eu posso chegar aqui e explicar, e estudar, e ser o cara mais que fica anos estudando uma palavra. Eu chego aqui e eu explico, e talvez você vai até entender, mas se o Espírito Santo não comunicar ao seu coração o que está escrito aqui, não vai ter adiantado de nada. Se o Espírito Santo não estiver aqui, a gente vai ler a Bíblia e vai achar que é um livro, e isso aqui não é um livro, isso aqui é a palavra de Deus. O próprio Deus escreveu esse livro.
são palavras do próprio Deus. Pessoas escreveram, inspiradas pelo próprio Deus, a escrever esse livro. Então, nós não estamos à altura disso, porque o próprio Deus é quem espalha o conhecimento de Cristo através de nós. E Paulo também vai falar que a gente não visa lucro. Então, toda vez que o nosso coração se inclina para a gente receber algo, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente disse é para Deus, a gente precisa sondar isso no nosso coração. Será que quando eu estou pregando, eu estou querendo falar do Deus que me salvou, ou eu estou querendo uma outra coisa? Será que quando eu estou ensinando, eu estou querendo que pessoas alcancem o conhecimento de Deus? Será que eu estou querendo ser essa pessoa que vai mostrar o caminho? Ou eu estou querendo que essas pessoas me conheçam como alguém que é o caminho? Toda vez que a gente for fazer algo que a gente fala que é obra de Deus, a gente precisa sondar o nosso coração para saber quem é o Deus que está por trás dessa obra. Se somos nós ou se é o Deus de Israel. Amém? Eu tento fazer uma palavra mais leve, mas às vezes volta, né? É complicado isso. Então todos nós somos ministros dessa nova aliança mais gloriosa. E a segunda verdade é que o nosso ministério é apontar para Cristo. O nosso ministério é apontar para quem Jesus é apontar para a obra dele, é apontar para o que ele fez. Capítulo 3, ele começa a falar que nós somos cartas, e que são cartas escritas, vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. E ele vai falar, sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo. E o que é isso, né? A carta de recomendação a gente vê lá em, eu acho que é Atos capítulo 18, a palavra fala de um homem chamado Apolo. Apolo, ele iria sair de Éfeso, salvo engano, ele precisava ir para a cidade de Éfeso, e aí os discípulos, eles fazem ali uma carta de recomendação para os irmãos da igreja, e falam, recebam bem Apolo, recebam bem ele aí, ele é um homem de Deus, ele prega a palavra, ele tem uma vida misericordiosa, então recebam esse homem aí, que ele vai ajudar na nossa obra, na obra de Deus, aliás. E aí ele chega, e quando ele chega naquele lugar, ele entrega essa carta, como quem diz, esse aqui sou eu, essa é a apresentação que eu tenho. E aí por que Paulo então ele usa essa metáfora, que nós somos essa carta? Porque na verdade nós somos uma carta de recomendação para apresentar para as pessoas quem Cristo é. Porque eu chego para a pessoa e eu vou falar, Cristo me salvou, você precisa conhecer Cristo, cara. E ele vai falar, mas eu não conheço Cristo. Eu falei, então tá bom, toma aqui a carta de recomendação, olha o que ele fez na minha vida, meu irmão. Olha o que ele pode fazer na sua vida. É isso que ele pode fazer. O papel do testemunho na vida cristã é apresentar Cristo. O papel do testemunho não é a gente como que eu vou falar? A gente falar de coisas que Deus fez por nós, de como Deus é bom conosco, mas é apresentar um Deus que está acessível e que pode ajudar todas. Esse é o papel do testemunho, e é isso que Paulo está falando. E aí ele vai falar que essa carta viva, ela não foi escrita em tábuas de pedra. E eu amo quando Paulo faz isso, quando Paulo vai puxar uma referência lá do Antigo Testamento. Paulo aqui, ele está falando de uma passagem lá do Êxodo, de quando Moisés, o Senhor chama Moisés para cima do Monte Sinai, e a palavra fala que ele fica 40 dias lá. E aí o povo fala, esse Moisés está morto, Arão, vamos fazer um outro Deus para a gente aqui. E aí Arão, ele não aguenta a pressão do povo, e ali eles fazem um bezerro de ouro, e talvez você já tenha ouvido essa história. E Moisés desce lá do Monte Sinai com as 2 tábuas dos mandamentos, e Moisés fica com tanta raiva que ele quebra as duas tábuas escritas por Deus. E aí Moisés, depois disso, ele tem que subir de novo, porque quebrou, né? E aí ele sobe de novo, Deus dá outras tábuas para ele. E aí, quando ele fala gravadas não em tábuas de pedra, ele está falando da antiga aliança. Quando ele fala ele está falando da lei que Deus deu. Lá em Êxodo 24:12, é o momento que o Senhor fala, ele fala,
fala assim: então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá, e eu darei a você tábuas de pedras, a lei e os mandamentos que eu escrevi, para que você ensine ao povo. E por que tem esse movimento? Porque o povo de Israel, vendo a manifestação de Deus no Monte Sinai, eles viram trovões, eles viram fumaça, eles viram, e Deus falando: ninguém passa daqui, só Moisés, não pode passar nenhum animal, não pode passar sacerdote, ninguém, o que passar daqui morre. E aí o povo vendo isso, e Moisés sobe, e quando Moisés desce, eles falam para Moisés: Moisés, fala você conosco, e a gente faz o que você falar. E aí é o que Deus está fazendo, porque eles não quiseram se relacionar com Deus de Israel, eles quiseram se relacionar com aquilo que Deus podia fazer por eles. Esse é o antigo relacionamento, é o relacionamento da antiga aliança. Muitas vezes a gente faz isso hoje de uma forma muito mais sutil. Eu me relaciono com boas obras que eu faço, eu me relaciono com o cumprimento de coisas que são boas. E aí eu falo: cara, eu sou voluntário, eu sirvo na igreja, e eu estou relacionando com Deus assim. Quando Deus está falando: eu não quero que você se relacione com aquilo que você está fazendo, eu quero que você se relacione comigo. E é tão óbvio e simples. Quando eu estava lendo isso, eu falei: gente, estava na minha cara o tempo todo, eu nunca parei para pensar nisso. Às vezes a gente está fazendo coisas, eu falo: cara, eu estou fazendo a obra de Deus porque eu sou um líder de GC, porque eu estou falando de Deus para as outras pessoas. Eu estou aqui e eu estou fazendo a obra de Deus, eu sinto a presença de Deus. E aí você não para um tempo para falar: cara, eu preciso ouvir Deus, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, deixa eu ver o que Ele está falando, deixa eu me relacionar com Ele aqui, deixa eu orar e ouvir o que Ele está falando para mim, deixa eu louvar um pouco aqui, deixa eu ficar em silêncio para ouvir o que Deus tem para falar para mim. A gente precisa sair dessa mentalidade da antiga aliança e ir para a nova, porque nós somos ministros da nova aliança, e não faz sentido a gente colocar outra pessoa, outro Moisés entre nós e Deus. Porque a gente já vai falar do véu aqui, que esse véu já não existe mais, porque não tem mais separação. Agora em Cristo a gente chega até Deus. Amém? Então nós somos essa carta de recomendação para Deus, e não é por causa do nosso currículo, não é um reconhecimento que as pessoas têm de nós, do que a gente faz, não somos nós que somos essa carta, mas a transformação que Cristo fez em nós se torna uma carta de recomendação. O nosso testemunho se torna aquele que apresenta Cristo para algumas pessoas. Você já ouviu falar que às vezes nós somos a Bíblia que algumas pessoas vão ler? Eu acho que é disso que está falando. Porque muitas vezes a pessoa não tem acesso ao que a gente tem aqui, mas ela olha para você e vai falar assim: esse cara, ele é diferente, eu não sei o que ele tem, mas eu quero saber o que ele tem, eu quero ser diferente, quero mudar. Então é disso que ele está falando. O nosso ministério é apontar para Cristo. E também ele fala sobre a capacitação desse ministério. Eu já falei sobre isso, que a capacitação não vem de nós, não somos nós, mas a capacitação vem do próprio Deus. E aí Paulo, ele cita o profeta Jeremias quando ele fala da nova aliança, quando ele fala que ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Jeremias capítulo 31 fala assim, no verso 31: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e no coração as inscreverei. Serei o Deus deles, e eles serão meu Deus. Paulo está citando o que Jeremias falou sobre o povo de Israel. E para quem já veio em algum culto vai saber, quando a gente fala que o Antigo Testamento ele é apenas uma sombra do Novo, e a gente entende que aquilo é para o povo de Israel, mas é uma realidade espiritual que a gente vive hoje. Porque quem vê em dias em que Deus firmaria uma nova aliança.
E Deus firmou essa nova aliança numa cruz, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, quando o sangue dele pagou os nossos pecados. E aí Paulo cita isso. E também falando sobre a lei escrita, Paulo vai repetir isso em Romanos, quando ele fala assim, em Romanos 2:28, ele fala: pois ser judeu exteriormente, ou ser circuncidado, não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e a circuncisão verdadeira é no coração, feita pelo Espírito e não pela letra. Recebemos assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Ele nos capacita através do Espírito Santo para exercermos o ministério. Que ministério que é esse? Apontar para Cristo. E talvez você esteja pensando aí, qual que é o ministério? O que Deus tem para mim? O que eu preciso fazer? Meu irmão, minha irmã, você tem que apontar para Cristo. O que você vai fazer? Aí eu já não posso dizer, porque eu não sei. Mas você tem que apontar para Cristo em tudo que você estiver fazendo. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser aqui na igreja, pode ser na sua família, pode ser cuidando dos seus filhos, pode ser cuidando da sua casa, pode ser cuidando da sua empresa. Você tem que apontar para Cristo onde você estiver. Esse é o ministério que nós temos. Nós que somos ministros da nova aliança, nós apontamos para Cristo, amém? E a terceira verdade, e a última, é que a glória dessa nova aliança, ela vem da ação do Espírito. E aí ele vai falar de três características disso. Ele vai falar que a ação do Espírito, ele nos dá esperança. Paulo começa falando a respeito do antigo sistema que terminava em morte. E aí ele vai falar que embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia no Espírito, na obra do Espírito? Glória aqui fala de uma grande honra, um estado de grande honra. Esse é o significado original da palavra. E aqui mais uma vez Paulo vai citar Êxodo. Lembra que eu falei do episódio de Moisés subindo no monte e ele desce com as tábuas? A palavra fala que lá em Êxodo capítulo 34, verso 29, fala assim, que quando Moisés desceu no monte Sinai, tendo as mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Imagina Moisés descendo com um rosto totalmente brilhando. Eu imagino uma cena desse tipo. E é incrível como que quando a gente vê o encontro de Estevão com Deus, quando ele está sendo apedrejado, a palavra fala que ele tinha um rosto como de um anjo. Seu rosto resplandecia. Porque toda vez que a gente tem um encontro com Deus, algo transforma no nosso exterior. Toda vez que a gente tem um encontro com o Senhor, algo vai ser evidenciado. E esse algo é da parte de Deus e não nosso. E é isso que Paulo está falando. Se quando Moisés teve um encontro exterior com um encontro no exterior, né? Eu acho que é isso. Encontro externo com Deus fora, isso já fez com que ficasse evidente a glória de Deus. Imagina Deus dentro de nós, qual vai ser a glória que Ele vai poder fazer? Eu volto na pergunta, o que aconteceria com Cuiabá se nós tivéssemos esse tipo de entendimento de que a glória de Deus, ela resplandece de dentro para fora? Não é um encontro que vai se desvanecer, porque Deus agora habita em nós. Porque naquela época o Espírito vinha sobre algumas pessoas por um tempo e depois ia. Mas agora Cristo morreu na cruz, pagou os nossos pecados e o véu foi rasgado. E agora o Espírito Santo habita dentro daquele que crê. E se você crê que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo mora e habita dentro de você. E Ele pode resplandecer toda essa glória para fora. Imagina o tamanho da transformação que não vai ser. É disso que Paulo está falando. A glória que resplandece de nós, aquilo que fica evidente em nós, é o resultado que nós temos com o Senhor. Moisés teve um resultado porque ele simplesmente teve um contato exterior com o Senhor. Mas e nós, que temos um contato totalmente do nosso corpo entregue? Nosso corpo totalmente entregue como adoração a Deus. O nosso espírito renovado, o Espírito Santo habitando em nós. Muito mais glorioso é esse sistema que nos torna justos diante de Deus. Imagina,
A antiga aliança, ela não nos tornava justos diante de Deus, e a glória de Deus já resplandecia. Agora imagina nós, que cremos e somos feitos justos, por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Qual que é a glória que vai resplandecer da nossa vida, meus irmãos? Imagina o tamanho dessa glória. Imagina o que Deus não vai poder falar, que Deus não vai poder fazer. A nova aliança, ela possibilitou que a gente vivesse, e eu creio nisso, a eternidade hoje, aqui na terra. A gente dá um passo, a gente está vivendo numa vida carnal, vamos dizer assim, o nosso corpo ainda é carne, mas a gente pode experimentar, meio que como um fragmento, algo pequeno do que é a eternidade. É a paz que excede todo entendimento, que a Bíblia fala. É a alegria que vem daquele lugar que você fala, cara, eu não tenho motivo para estar alegre, mas eu estou. É aquela tranquilidade no meio de tudo aquilo que está acontecendo. Está acontecendo um monte de coisa, tudo deu errado, parece que está tudo desmoronando, e você fala, cara, eu não sei porquê, mas eu estou em paz. É porque você construiu um alicerce, você construiu a casa no alicerce certo. É porque você construiu a casa da sua vida no alicerce certo. Porque Jesus Cristo, Ele é quem nos sustenta, e a nova aliança, ela nos possibilitou viver essa eternidade hoje. Essa é a esperança que nós vivemos e ansiamos. A gente vive com essa esperança. Que esperança é essa? De que nós voltaremos para um Éden, bem entre aspas, porque nós não vamos voltar para o jardim, porque a nova Jerusalém vai descer, e ela é uma cidade santa, e ela vai vir dos ares, e a gente anseia por isso, a gente fala sobre isso, e a gente que vive essa nova vida, a gente pode experimentar isso hoje. A gente pode experimentar esse novo paraíso, um lugar de plenitude da presença de Deus, onde Deus vinha se relacionar. É disso que a gente fala dia após dia. É isso que nos sustenta, é isso que nos dá esperança. A ação do Espírito, ela nos dá esperança, e ela também nos dá coragem. E uma vez que a gente tem esse entendimento dessa esperança, a gente precisa entender que nós temos coragem para falar a partir disso, porque essa é a nossa realidade. Então a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter medo de falar das coisas de Deus. A gente não tem que ter medo daquilo que Deus pode fazer. E aí Paulo vai falar, nós não somos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu, para que os israelitas não vissem a glória de Deus. Voltando para Êxodo 34, quando Moisés desceu, e aí o povo viu o rosto resplandecendo, o povo ficou com medo de Moisés. E aí, uma vez que o povo ficou com medo de Moisés, Moisés colocava um véu para falar com o povo. E Êxodo vai falar que quando Moisés ia falar com o povo, ele colocava o véu, mas quando ele subia para falar com Deus, ele tirava esse véu. E é interessante, porque a palavra fala do véu, a gente fala do tabernáculo, tem um véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E que quando Jesus na cruz do Calvário, ele morre, fala que o véu, ele se rasga de cima a baixo. E eu não consegui ver uma outra associação aqui. É como se, quando Jesus morreu, esse véu que Moisés colocava para o povo não ver a glória de Deus, agora ele não tem mais. Agora nós podemos expressar a glória de Deus, agora todos podem ver a glória de Deus, agora a graça está disponível para todos. A gente não precisa ter mais medo do que Deus pode fazer na nossa vida. Pelo contrário, a gente pode olhar para essa glória com esperança. E nós que falamos de Deus, e nós que temos essa coragem de falar por causa dessa nossa nova realidade, a gente pode expressar a Deus e saber que Ele é fiel e vai transformar cada pessoa que tiver contato com a sua glória. Amém? E aí, é disso que Paulo está falando. Moisés cobriu o rosto para esconder a glória de Deus do povo, mas hoje nós fazemos questão de resplandecer a glória de Deus para todo mundo que passa pela nossa vida. É outra dinâmica. Não tem mais nada. É aquilo que a gente falou desde o início. Não tem nada que separa. Agora em Cristo a gente tem acesso a Deus. Amém? E por último, a ação do Espírito em nós, ela nos dá liberdade. Porque fala que o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. E essa palavra liberdade, ela é usada lá em Gálatas, quando fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
E no original ela significa libertação pessoal da servidão, confinamento ou opressão. É um resgate. E eu gosto da tradução que fala que é uma liberdade que surge de uma realidade de escravidão. Pessoas que eram escravas foram feitas libertas. Eu ouvi essa definição uma vez e isso ficou no meu coração. Antes éramos escravos, agora não somos mais. É uma verdadeira liberdade estar aqui no Espírito, que o Senhor é Espírito e a gente vive a verdadeira liberdade nisso. E Paulo vai terminar dizendo que hoje todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Então eu tanto vejo a glória do Senhor nas outras pessoas, como as outras pessoas veem a glória de Deus em mim. É engraçado, tem a música do Asaf Borba, que fala do momento em que o véu se rasga. E eu queria terminar falando sobre isso. Eu vou pedir para você se levantar do seu lugar. E naquele momento que ele está cantando aquela música, ele está falando do momento do tabernáculo, que quando Jesus morreu na cruz, creio eu, né? Mas ela fala assim, que o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Às vezes a gente ouve, a gente canta e a gente não tem noção do que ele está declarando, cara. Ele está falando do momento que Jesus morreu e que o véu separou o lugar santo do lugar santíssimo ali no tabernáculo. Isso é assunto para outro dia. Mas a gente pode trazer isso como uma realidade para nós. Porque o véu que separava a glória de Deus, que estava resplandecendo do rosto de Moisés, esse véu não tem mais. Não tem mais. Agora a graça está disponível a todos. Enquanto Jesus não voltar, a graça é disponível. É por isso que toda semana a gente fala: se você ainda não fez, se você ainda não teve a convicção no seu coração, ou não teve coragem de dizer que o Senhor Jesus é o seu único Senhor e Salvador, e a gente precisa falar, se você quer entregar sua vida para Cristo, você vai fazer isso hoje, porque ainda está disponível. Amém? Pedir para você fechar os seus olhos onde você está.